todos, amém? A leitura de hoje se encontra em Mateus 24, 42 a 44. Mateus 24, 42 a 44. Diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperem. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Henrique. Deus te abençoe. Alexandre, por favor. Vocês não terão dois pregadores. Eu só gostaria de apresentar à igreja o nosso irmão Alexandre. É um servo do Senhor, que ele trabalha com muito amor lá em Contagem, na igreja Contagem. Tem feito um excelente trabalho em toda a cidade. Nós os convidamos para ele vir compartilhar tudo que o Senhor tem feito na vida dele e como ele tem sido esse homem de servidão na casa do Senhor. Então receba as palavras dele, guardem na mente, guardem no coração. Eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos estar abençoando a mensagem que será feita, trazida pelo servo do Senhor, será só um instrumento do Senhor. Que Deus possa estar com ele, estar com toda a igreja, que nós possamos usufruir da melhor dessa mensagem. Como é bom, ó Pai, nos encontrarmos na Tua presença. Como é bom, ó Pai, compartilhar louvores de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada ponto essencial desse culto de adoração. Queremos agora, ó Pai, ouvir o Teu servo Alexandre comunicar a Tua palavra, ó Pai. Que ela venha com um aroma suave, que ela venha cair em nossos corações, em nossas mentes, para assim possamos continuar servindo e glorificando o autor da nossa salvação. Em Cristo Jesus eu lhe oro, lhe agradeço agora e sempre. Amém. Fique à vontade, igreja, irmão Alexandre. Muito bom dia. Do nosso Deus seja com todos vós. Eu não sei se isso aqui... Acho que não dá para eu falar assim, dá? Dá para todo mundo escutar. Tem que usar mesmo? Tem que usar? Tá bom. Bom, me perguntaram qual seria o tema, né, da minha mensagem, ou da mensagem para a igreja, e eu coloquei preparando para o fim. E parece que o Ronaldo já me entregou aqui na pergunta que eu fiz, né? Se você soubesse que Jesus viria hoje, né? Qual seria a sua expressão? E é interessante que eu vi alguns relatos que alguns vão ter surpresa, né? Se Jesus voltasse, vou ter surpresa, vai ser surpresa. Mas também eu vi que vai ser de muita alegria a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é o que eu vou tentar passar para os irmãos aqui hoje, né, que tem que ser realmente com muita alegria, a espera da volta do nosso Senhor Jesus. Eu vou aprender aqui, tá? Espera aí. Como é que é isso aqui? Os irmãos que recebem a mensagem, na live, então é bom que você fique ali em cima, tá? Tá. É porque eu... É de baixo? Tá bom. Isso. Tá bom. Eu soube que aqui no início tinham visitantes. E até mudei aqui para convidados. Por um momento, se tem realmente convidados presentes aqui, é um motivo de muita alegria, acredito, não só para mim, mas para toda a igreja.
Mas também é um motivo de preocupação, porque ainda é convidado, né? Não se tornou ainda um servo de Deus. E a gente sabe que a volta de Jesus, a volta de Jesus vai ser iminente. Falar isso é até uma redundância. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Então, se você é convidado, né, preste bastante atenção, porque essa mensagem também é para você, né? Então, se você é convidado, por favor, igreja, não chama mais de visitante, não. Chama de convidados, aqueles que estão vindo aqui, né, a louvar e a cultuar o nosso Deus juntamente conosco. Uma outra coisa, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora em Mateus, capítulo 13, versículo 9. Mateus, capítulo 13, versículo 9. Falaram que eu tenho que ficar aqui em cima. Esqueci. É bem provável que alguns irmãos estão usando aí celular. E aí também é bem provável que não tenha a marcação que tem normalmente nas Bíblias em papel. E as Bíblias mais recentes também não vai ter esse colchete. Já é direto, já inclusive. Porque o versículo fala assim, ó, quem tem ouvidos, e aí está entre colchetes para ouvir, ouçam. E eu acho que é muito pertinente dos escribas, né, e dos copistas terem colocado esse para ouvir, porque a boca é para falar, para comer, nariz é para cheirar, e o ouvido só serve mesmo para ouvir, né? Não tem outra função. Mas o copista, que fala que está aí porque não está nos originais mais antigos, mas eu acho de muita propriedade estar em colchetes para ouvir. Porque também um alerta para todos nós, né? Muitos têm ouvido, mas não têm escutado. Muitos se têm ouvido, mas não têm escutado. Nós ouvimos com os ouvidos e escutamos com a mente. Tenho 34 anos de convertido e ao longo desses anos todos eu tenho visto, né, que nós, muitas das vezes, só temos ouvido. Só ouvido. Mas não temos escutado. Porque vamos sair daqui amanhã, provavelmente vocês vão até lembrar de mim, né? Porque eu não congrego aqui, tá? Quem pregou ontem foi um rapaz lá de Contagem. Mas muitas das vezes, os irmãos têm que parar e pensar quem é que estava pregando. Muitas das vezes tem que parar e pensar até quem é que ouviu, né? Porque não tem escutado. Então, eu também pediria aos irmãos a ter um pouco de paciência, que hoje não só ouvissem, mas também escutassem. Escutassem. Eu já falei, falar da volta de Jesus é uma redundância, porque é algo que a gente sabe que realmente vai acontecer. Eu acredito e espero que você não tenha dúvida disso, né, de que Jesus vai voltar. E aí, então, a gente precisa de se preparar. Quando eu fiz a pergunta, né, eu fiz até uma pegadinha para alguns irmãos, porque eu falei o seguinte, você já ouviu falar lá que Jesus virá como um ladrão? E que, para você, se ele viesse hoje, o que seria? Aí alguns falaram assim, seria surpresa, seria de muita alegria, eu ficaria alegre, ficaria triste, porque muitos ainda não se converteram a Cristo Jesus, né? Você convidado ainda não se converteu a Cristo. Então, espero que os irmãos, então, não só ouçam, mas que também o escutam. Por quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está à porta e bate, irmãos. Jesus está à porta e bate. Nós, todos os dias, por causa das misericórdias dele, nós temos a oportunidade não só de ouvir Jesus, ver Jesus e seguir Jesus. Ele bate na porta, ele sempre vai bater na porta, ele não vai arrombar, ele vai bater. E ele quer entrar. E ele quer entrar para cear com você. Eu aprendi uma palavra outro dia, chama sinédoque. Também vocês me perguntam muito. É difícil mesmo essa palavra. Mas é de um determinado versículo, a gente pode tirar muitas outras coisas. Porque quando falou que Jesus quer entrar e cear, ele quer participar com você. Ele quer participar com você. É isso que ele quer. Então é um privilégio, os filhos de Deus, saber de que Jesus está pronto
a participar com vocês. E aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que é esse participar. Uma outra coisa que eu tenho também certeza, que vocês já ouviram muito aqui, irmãos pregando sobre, talvez até a própria volta de Jesus, né? Eu acredito que ao longo desses anos todos, parte do que eu vou falar aqui, vocês já sabem. E é interessante que se usam vários versículos, ou várias passagens, falando da volta de Jesus. E fala que quando Jesus voltar, será como um relâmpago, né? Do Oriente para o Ocidente, vai ser rapidamente. Fala que quando ele voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Até eu vi aqui isso na escola dominical hoje. Falei, está começando a pregar já, o Ronaldo. Né? Ele vai separar os bodes das ovelhas. E eu acredito que a igreja do Senhor é ovelha. Né? Todos que estão aqui, filhos de Deus, são ovelhas. Então ele falou isso. Mas uma das passagens que me chama a atenção, e nem fala mesmo da volta de Jesus, é que ele fala que lá, na casa do pai dele, tem muitas moradas. E que ele está preparando um lugar para todos nós. E eu vou usar aqui umas imagens do irmão lá de São Bernardo do Campo. Ele gosta desse negócio de ficar olhando para as estrelas e tal. Ele tirou algumas fotos e mostrando da criação de Deus. Se o que a gente vê é tão maravilhoso, é tão esplêndido, imagine aquilo que a gente, ainda das regiões celestiais, que a gente nem imagina. E aí eu vou dar só um vislumbre, né, da criação de Deus, né, dessas muitas moradas, né, que Jesus está falando, que não são visíveis. E olha só, né, das coisas visíveis que Deus fez, né, e que são maravilhosas. Isso aí são chamadas de nebulosas no universo. E é a criação de Deus. Está aí alguns bilhões de anos-luz, ou eu não sei falar, porque eu não sou astrônomo, né? Mas eu queria que vocês... Porque a imagem também mostra, né? A imagem faz a gente fixar a palavra de Deus. E aí, isso aí é uma nebulosa. É a criação de Deus. Eu tenho que ficar aqui em cima. Isso aí é um aglomerado de estrelas, né? Que também está a bilhões de anos-luz daqui, e é a criação de Deus. Cada pontinho luminoso aí é um sol. É um sol. Olha que maravilha. E são Deus quem criou. Esse daí também eu não soube tirar, mas isso aí parece que é uma constelação de asa de borboleta. É a asa de borboleta, porque parece uma borboleta, né? Quando se chega mais de perto. Mas ele tirou essa foto aí e falou que é a constelação asa de borboleta. Imagina, irmãos, essas maravilhas que a gente está vendo, que são visíveis, imagina as invisíveis que Deus está fazendo para nós. Essa aí é uma galáxia. Eu achei essa aqui interessante, porque ele fala que é a nebulosa dos dois dragões. Sabe, são dois dragões, parece brigando de frente um para o outro. Criação de Deus. Criação de Deus. É que um dia, né, nós vamos contemplar muito mais do que essas coisas aí. Aqui, Júpiter, né, é um planeta. Aqui é Saturno. E aqui a nossa Lua, né? É tudo criação de Deus. Essas são as coisas visíveis que o homem pode contemplar. Mas os filhos de Deus podem contemplar mais ainda. Mais ainda. Né? Porque Deus tem reservado para nós algo muito melhor do que isso. E vou agora falar, né, de realmente estar nos preparando, né, para a volta de Jesus. E eu gostaria, no primeiro ponto meu, contar a história de um microempresário ou um empresário, mas que está na Bíblia. E aí que você pudesse fixar bem a vida desse homem. O irmão dele, lá João capítulo 1, versículos 40 até 43, falou que ele havia encontrado com Jesus o Messias. E aí vai pegar esse irmão, né? Aí eu vou falar o primeiro nome, André, pegou o seu irmão e levou até Jesus. E quando André leva esse irmão dele a Jesus, Jesus fala com ele assim, olha, você não vai chamar isso mais não. Você será chamado de Cefas. Aí se você abriu a Bíblia aí, né, você vai ver que eu estou falando de Simão,
né, que não será mais chamado de Simão, mas sim ser chamado de Cefas. Eu não vou falar o nome dele, porque Cefas, acho que todo mundo aqui sabe quem que é. Então, qual é a história desse microempresário? Há um encontro com Jesus e Jesus muda o nome dele. Quando você encontrou com Jesus e ele te aceitou, ele já te pôs uma outra identidade. Agora você chama cristão. É cristão A, cristão B, cristão Maria, cristão João, né? Então, Deus, por meio de Jesus, né, porque Deus nos levou até Cristo, então mudou o nosso nome, a nossa identidade. Então mudou de Simão para Cefas. Cefas estava na sinagoga, Jesus também estava lá, e Cefas viu Jesus expulsar o demônio de um homem. Saindo ali da sinagoga, Jesus então vai para a casa de Cefas. E lá na casa de Cefas, eu acredito que ali deve ter acontecido um dos pôres do sol mais bonito daquela tarde, porque ali naquela casa, multidões foram até Jesus e foram curadas, né, por Jesus. Lucas capítulo 4 e capítulo 5, aí em diante, você vai ver no finalzinho do 4, e depois o capítulo 5 de 1 a 11, né, que é essa história de Cefas. Então, encontrou com Jesus, mudou o nome dele, estava na sinagoga, Cefas viu ele expulsar um demônio, e agora na casa de Cefas, viu Jesus também curar muitas pessoas. Mas também na hora que chega lá, na casa de Cefas, a sogra dele está doente. E aí então Jesus cura a sogra dele. Lucas capítulo 4, no finalzinho aí. Então, também Jesus entra na família de Cefas. Parece que esse homem já era convertido totalmente a Jesus Cristo, né? Totalmente, porque já havia mudado o nome, ele já havia visto Jesus fazer milagres, fez vários milagres na casa dele e agora entrou na família dele. Lê de engano. Cefas, que é Pedro, à noite, sai para pescar. Ele sai para pescar. Capítulo 5, do 1 ao 11, ele vai pescar. E fica a noite toda. E aí, durante o dia, né, amanheceu, não tinha pescado nada, ele e o outro barco. Jesus chega na praia, caminhando, entra no barco de Pedro. Fala assim, faça um pouquinho aí, porque a multidão estava em volta para pregar. E aí Jesus vê na multidão toda lá. Mas ele dá uma ordem para Pedro. Né? Vocês pescaram? Não, não pescamos nada não. Então lança a rede lá. Aí Pedro fala assim, bom, é porque o senhor está falando, eu vou lançar a rede. E aí, uma pesca maravilhosa. Ao ponto não só de encher um barco, mas encher 2 barcos. E se você não sabe, o barco tinha 3, eu não sou pescador, não gosto de pescaria, mas o barco tinha 3,5 de largura por 8,5 de comprimento, por 1,5 de altura. Então você imagina a quantidade de peixe que não pegou. E não foi um só, foram 2 barcos cheios de peixe. Só assim, Pedro se curva a Jesus. O que eu quero dizer com isso nesse primeiro ponto? Jesus teve que entrar na vida dele, teve que entrar na casa dele, teve que entrar na família dele, e só foi completa quando Jesus entrou no trabalho dele. Essa é a história desse microempresário. E por que você está falando isso? Porque meu primeiro ponto é, Jesus tem que entrar em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Não é só num lugar ou no outro, não. É em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos preparando para o fim ou para a volta de Cristo, Ele tem que fazer parte de todas as áreas da nossa vida. E por que eu estou falando isso? E estou pedindo para os irmãos escutarem. Porque muitas das vezes, Jesus só está na nossa área hoje, aqui e agora. Ele precisa estar na nossa casa. Ele precisa de estar também na nossa vida e no nosso coração, aonde a gente for. Ele precisa de estar na minha família. E ele precisa de estar no meu trabalho ou na minha escola, em qualquer lugar.
primeiro ponto para a gente se preparar para a volta de Cristo é que Ele esteja em todas as áreas da nossa vida. Eu ia fazer essa pergunta também, né? Se nós podemos tocar em Jesus hoje. Se há essa possibilidade, né? Porque eu lembro de Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus ressuscitou. E quando Tomé chega, né, e está na frente de Jesus, fala, toca aqui, ó, aqui as feridas aqui, né? Aí eu ia perguntar para a congregação, nós podemos tocar em Jesus hoje? Aí eu acredito que a congregação vai falar assim, claro, nós podemos tocar em Jesus hoje. Mas por quê? Porque Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E uma vez que eu tocar em alguém, ou fizer algo para alguém, eu estou fazendo para Cristo. Então, igreja, nós podemos tocar em Jesus hoje. A gente até fala, Ele está andando aqui no meio de nós, está mesmo. Porque cada um é representante de Jesus. Carrega Jesus dentro de si, carrega o Espírito Santo e carrega Deus. Né? Então, nós podemos tocar em Jesus. E aí, tem alguns pontos que eu gostaria que também nos ajudasse a nos prepararmos, né, para a volta de Cristo. Uma delas é, eu e você precisamos andar em Cristo Jesus. Você que está abrindo a Bíblia aí, Colossenses 2, de 6 a 7, né, eu não vou citar, mas o que é andar com Jesus? O que é estar com Jesus? É ter atitudes igual a de Cristo. A gente teve uma escola dominical aqui, em que fala, né, dos pecados da igreja, no meio da igreja. Nós somos pecadores, é verdade, mas a gente não anda no pecado, né? Porque a gente tem Cristo, a gente tem que andar em Cristo Jesus. A gente vai ver mais um ponto aqui, e andar com Cristo, gente, não é difícil. É pensar nas coisas lá do alto, é pensar nas coisas que nos esperam. Eu falei aqui das moradas, é esperar nessas coisas, é pensar nas coisas lá do alto e andar em Cristo Jesus. Eu falo que esse negócio de tecnologia é muito bom, né? Eu falo que isso aí ajuda a gente em muitas coisas, tem a inteligência artificial agora, acho que é isso mesmo que fala, né, que ajuda até a fazer dissertações, essas coisas todas. Isso é coisa muito boa. O telefone, né? Acho que o telefone que a gente tem hoje aqui é melhor do que os computadores de 69, quando levou o homem para a Lua. E que muitos têm usado, né, o telefone para até fazer a leitura da Bíblia. Irmãos, faço não. Faço não. Porque no telefone não tem só a Bíblia. Tem WhatsApp, Facebook, Twitter, tem esses negócios todos aí que eu não tenho, mas tem essas coisas todas. Está lá misturado lá naquele meio. Usa a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. Escutem a palavra de Deus. Eu não sou contra a tecnologia, não. É só falar aqui com os irmãos aqui. Não sou contra, não. Até utilizo, né, notebook, essas coisas todas. Mas leiam, peguem a Bíblia, marquem a sua Bíblia, né? Entendam realmente as coisas de Deus, da vontade de Deus. E aí é começar a andar com Jesus. A outra coisa é, eu e você precisamos andar na verdade. Mas andar na verdade é não andar na mentira. Né? Porque se é verdade, é não andar na mentira. Por que eu estou falando isso? É porque a gente às vezes gosta de ser enganados, a gente gosta de ser até manipulados, né? A gente quer ir junto com a maioria, né? E aí, muitas das vezes, a verdade mesmo, ela não está sendo dita ou ela está sendo exercida. A Bíblia fala que a gente tem que pagar todos os impostos. Eu tenho profissões aqui que eu acho que é bem difícil, advogado e contador. Acho que são, né? Porque imagina um cristão, né, tendo que
defender algo errado. E o contador, muitas das vezes, ele trabalha numa empresa para tentar manipular, não pagar menos impostos para o governo. Então, eu acho que são profissões difíceis. Porque, como cristãos, a gente precisa de não só andar na verdade, mas aplicar as coisas certas e a verdade. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa para estar preparados para o fim. Para a volta de Jesus. Buscar andar na verdade. Eu e você precisamos andar nas boas obras e fazendo as boas obras. Quando eu disse que a gente pode tocar em Jesus, né? E aí eu podia até fazer uma outra pergunta aqui para a congregação, né? Quem é que trabalha aqui pode levantar a mão, por favor? Quem é que trabalha? Eu pensei que a igreja toda ia levantar a mão. Porque a dona de casa não trabalha? Agora começaram a levantar a mão. Né? Os filhos, às vezes, não trabalham dentro de casa, se não deveria. Né? Acho que todos trabalham. Acho que todos trabalham. E o mínimo que você faz para o seu próximo dentro de casa já são boas obras. Já são boas obras. Eu estava falando isso um outro dia, e eu falo que muitas das vezes eu levanto, né, lá em casa, eu e Delta agora, e às vezes eu ponho lá água na cafeteira e aí eu faço café. Eu prefiro o café dela, né? Mas por quê? É uma coisa simples de fazer. Mas não é não. O que ela faz e faz para nós é um trabalho, é exercer boas obras, é cuidar de mim. E eu acredito que a dona de casa cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, né, cuida do seu marido, então ela trabalha. Né? Então, devemos praticar as boas obras e devemos dar valor às pequenas coisas que as pessoas fazem para nós também. Devemos dar valor, porque isso agrada a Deus. Quando os filhos, né, ajudam os seus pais, eles estão honrando os seus pais. E é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa boa, olha que maravilha. Isso, irmãos, é estarmos nos preparando para o fim, para a volta de Cristo. Né? Então, boas obras. Né? Ande, eu e você devemos andar fazendo boas obras. Devemos andar como Cristo andou. Ele estendeu a mão para as pessoas. Chegou uma senhora aqui hoje de manhã, procurando um irmão de muitos anos atrás. Eu posso falar porque ela não está aqui, se ela estivesse aqui talvez seria constrangedor. Mas ela ficou a escola dominical toda, sabe por quê? Porque as mãos foram estendidas para ela. Os braços a acolheram na sua tristeza. Ela tinha perdido o marido, estava chorando, né? E queria encontrar aí pessoas antigas, do passado. Né? Então, andar como Cristo andou é estender a mão para o teu próximo. E independe, irmãos. Independe de quem é. Porque, aí eu vou fazer um trocadilho aqui, né? A gente pode estar recebendo anjos e não sabe. A gente pode estar recebendo anjos e não sabe. Né? Estou falando anjos daqui na expressão assim, mas daquele no qual que Jesus disse, se fizer a um dos meus pequeninos, a mim está fazendo. Então que a gente possa escutar essas coisas, sair daqui com o coração cheio, porque tem coisas boas aqui para nós, né? Mas estender a mão para o teu próximo, é andar como Jesus andou. Ele tocou no leproso, ele tocou no cego, e eu até falo, né? Eu não sabia, a gente vai lendo, né? Quanto mais a gente lê, menos a gente sabe, viu? Quanto mais você estuda, menos você sabe. Não fica achando que você sabe, não, porque você menos sabe. E aí eu estava vendo que Jesus, para abrir os ouvidos de um surdo e mudo, ele pegou a saliva, pôs no dedo e pôs na língua do mudo e surdo. Aí eu fui ver, né? A saliva, no primeiro século, era usada como remédio. Falei, nossa, eu fiquei pensando. Né? É Jesus, né? É Jesus. O Criador de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Porque Ele usa das coisas mais simples para nos dizer, para nos falar.
e o que a gente acha que é errado, ele curou o mudo e o surdo, né? Abriu primeiro a sua boca, não, abriu primeiro o seu ouvido e depois a sua boca. Lê lá o texto, que a gente precisa ouvir para depois falar, né? Então ouçam o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Então andar como Jesus. Andar em amor é também uma forma de agradar a Deus. Se você ler 1 Coríntios 13, né, que fala do amor, e aí você tem outros versículos, Efésios 5, de 1 e 2, né? A gente sabe que o amor é mais forte do que a esperança e a fé, né? Não tem nada mais forte do que o amor. Mas, eu estava ouvindo semana passada, se a gente não vive com a esperança da volta de Cristo, e aí eu fico andando aí, deixando a vida me levar, eu não vou exercer o amor, não. Eu não vou exercer o amor. Então, andar em amor, né, é realmente também andar como Cristo andou e andar em Cristo Jesus. Eu estou acabando, tá, irmãos? Andar em sabedoria. Eu e você, temos o privilégio, nas nossas orações, de pedir a sabedoria de Deus para que a gente possa conduzir as nossas vidas. E eu tenho certeza, se não aconteceu com você, ainda pode acontecer, de pessoas do mundo, parentes, chegarem a você e falar assim, ora por mim, eu estou passando por isso e isso, ora por mim, pede oração lá na sua igreja, como se a igreja fosse sua, mas é de Cristo, né? Mas pede lá a oração. Eu fiquei pensando, por que será? Porque Deus, na sua infinita bondade, ao colocar o Espírito Santo em nós, também nos dá a oportunidade de sermos sábios. Não melhores do que os outros, não, mas que a gente possa entender as coisas da vida. Andar em sabedoria é saber das coisas da vida. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, jovens, de vez em quando encoste nos mais velhos. Encoste nos mais velhos. Às vezes os mais velhos é chato, igual eu, por exemplo. Às vezes é chato, mas de vez em quando encosta. Porque as dificuldades e as tribulações da vida nos enchem de sabedoria e de conhecimento. As adversidades daqueles irmãos mais velhos, você pode ter certeza que seus joelhos foram mais dobrados do que os seus. E isso enche e vai nos enchendo da sabedoria de Deus para a gente caminhar a nossa vida aqui. E nós temos esse privilégio, por sermos filhos de Deus, de ter o Espírito Santo, e pedir que isso venha da parte de Deus para nós. Sabedoria. E ela vem. Porque o irmão Ronaldo falou assim, peça e ele vai te dar. As pessoas pedem carro, né, Ronaldo? Pede carro, pede isso. Não, pede sabedoria. E se o carro vier, você vai ser sábio em poder usá-lo. É isso. Se ele te der casa, você vai ser sábio em usar a sua casa. Se te der roupa, vai ser sábio em usar a sua roupa. E todas as coisas. A sabedoria é um privilégio dos filhos de Deus. Privilégio. Privilégio. Saibam disso. Você tem o privilégio de ter a sabedoria de Deus para conduzir a sua vida. Então, andar em sabedoria nos prepara para o fim. Devemos andar para agradar a Deus. Né? Tessalonicenses 4, de 1 a 2, se você quiser. Né? E aí, já falei, é só o resumo de tudo aí para cima. Mas, finalmente, estou chegando aqui ao final. Eu e você devemos andar na luz. E aí, eu não sei se é pleonasmo que fala, mas é algo que eu estou falando que é uma verdade. Né? Por quê? Está falando que eu e você devemos andar na luz, mas eu também esqueci, quando eu escrevi isso daí, que vocês já são luz. Porque quando Deus olha e vê os seus filhos aqui na terra,
ele vê pontos de luz, porque a palavra diz que vocês são luzeiros nesse mundo. E andar na luz nada é mais do que ser você cristão. Se você é cristão, você já anda na luz. E você é luz aonde você está. Onde você está, você brilha. E é interessante, né, que a Bíblia tem várias passagens, inclusive tem uma que fala sobre o casamento, né, se a sua esposa não é, se o marido é cristão e a esposa não é, a casa é abençoada por causa do esposo. E o contrário também, se a esposa é cristã e o marido não é, a casa é abençoada por causa da esposa. Irmãos, nós somos luz nesse mundo. Nós somos luz nesse mundo. Você é um luzeiro nessa terra de escuridão, que diz que esse mundo jaz no maligno, né? Não, pode até ser ele, mas você não, porque você brilha. Você brilha. Se você não está brilhando, é um problema, mas você brilha. Eu falo, né, tem uns irmãos bem feios lá em Contagem, tem bem feio, mas engraçado, eu não vejo feiura neles. Mas se você olhar assim, fisicamente, né, parece que são feios. Mas por que a gente não acha? Por que a gente não vê isso? Por que a gente não mede isso na igreja? Porque nós temos a luz de Cristo. Porque nós somos luz. Essa que é a verdade. Nós somos luz aqui nessa terra. Você é luz nessa terra, né? Finalmente, eu falaram que eu tinha até 11h30, encurtei aqui um pouquinho, mas finalmente, Tessalonicenses, queria que vocês acompanhassem a leitura. Essa versão aqui é a versão fácil de ler. É uma das últimas, não sei como é que fala, mas um grupo resolveu fazer essa, como é que fala isso aqui? Essa versão fácil de ler. E se você não vai acompanhar aí na Almeida ou alguma coisa assim, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer aqui e no ponto que eu vou parar. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e às datas, não há necessidade de que lhes escrevamos, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia da vinda do Senhor vai chegar como um ladrão de noite. Aí eu falo que eu fiz uma pegadinha, que eu falei isso com os irmãos. Você sabia que Jesus vai vir, né, como um ladrão? E aí os irmãos ficaram assim, meio assim, porque acho que alguns já sabem. Não é Jesus que vai vir como um ladrão, é o dia. Porque se Jesus viesse como um ladrão, ele ia roubar um monte de almas, né? Porque é ladrão, né? Mas é o dia, irmãos. Por isso que a gente fala. A gente precisa de ler, escutar o que a gente está ouvindo, pensar, né? E aí está falando que é o dia que vem como ladrão, não Jesus, né? Então, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia da vinda do Senhor vai chegar como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então, de repente, lhes sobrevirá a destruição, assim como a dor de parto vem para aquela que vai dar à luz. E de modo nenhum poderão escapar. Mas vocês, irmãos, não estão vivendo na escuridão. A igreja resplandece Cristo. Tem a luz de Cristo na igreja. Então você, irmão, não está na escuridão. Vocês não estão vivendo na escuridão. Por isso esse dia não os apanhará de surpresa. Eu gostei quando o irmão falou assim, o dia que ele vier vai ser de muita alegria. Mas se ele vier, eu fico meio preocupado, porque, né, a gente está meio agarrado aqui, ainda nessa terra. É verdade, né, a gente vai pensar nos entes queridos, né, às vezes nos filhos, né, que ainda não são convertidos. Né, a gente vai pensar, a gente vive nesse mundo, a gente tem ligações sentimentais nesse mundo, é verdade.
Mas está falando que, de modo nenhum, né, nós vamos ser pegos de surpresa. Mas vocês, irmãos, não estão vivendo na escuridão. Por isso, esse dia não os apanhará de surpresa como um ladrão. Porquanto vocês todos pertencem à luz e ao dia. Nós pertencemos à luz e ao dia. Que coisa boa. Que maravilha. Eu vejo irmãos fazendo assim, e é verdade. Essas coisas têm que encher o nosso coração de alegria, né? De júbilo. Porque nós somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós não pertencemos à noite nem à escuridão. Por isso, não devemos dormir como os demais. Pelo contrário, devemos vigiar e praticar o domínio próprio. Em outras versões estão outras coisas aí, mas quando falo aqui domínio próprio, eu vou usar de sinédoque de novo. Tudo aquilo que eu falei de andar com Jesus, né, é praticar o domínio próprio. Quando a gente tem domínio próprio, a gente é senhor da situação, né? Então, ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Mas desde que pertencemos ao dia, ou à luz, devemos praticar o domínio próprio. Devemos usar a fé e o amor como nossa armadura, e a esperança de salvação como nosso capacete. Pois Deus não nos escolheu para sermos castigados, mas para sermos salvos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi Jesus que morreu por nós, para que, quer estejamos vivos ou mortos, quando Ele vier, possamos viver com Ele. Por isso, encorajem-se e fortaleçam-se uns aos outros, assim como vocês estão fazendo agora. A sua presença aqui, você estar aqui, fortalece uns aos outros. A igreja, irmãos, ela é necessária para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento da vida espiritual. É necessário a gente se doar para as coisas de Deus. É necessário que a gente tenha zelo, né? Eu gosto muito da palavra piedade, né? Piedade parece que é dó, mas não é não, é zelo. Tenha piedade com as coisas de Deus, tenha zelo com as coisas de Deus, valorizem as coisas de Deus. Eu queria, na hora da ceia, mas eu não tenho esse costume, de ter levantado para ver o quanto a igreja aqui respeita o momento da ceia. Eu vi na escola dominical quantos irmãos tinham aqui, vou falar, tinha mais do que em Contagem, tá? O quanto os irmãos têm zelo com a escola dominical, com os eventos da igreja. Tenham zelo para as coisas de Deus, porque vale a pena. Vale a pena. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Nós, aqui fala vós, não posso terceiro não, peraí. Eu não tenho costume com esse negócio aqui não. Mas, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Era isso que eu queria falar com a igreja aqui. Vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena pertencer à igreja de Jesus. Vale a pena porque o que nos espera é muito, mas muito melhor do que aquelas nebulosas que eu mostrei aqui no início. Porque na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Se não for assim, Jesus não tinha dito. E Ele está esperando por todos nós. Ele bate. E a gente tem que escutar. Não, a gente tem que ouvir. E a gente tem que escutar quando Jesus está falando. E eu espero, como Ele falou comigo, quando eu estava preparando essa mensagem, eu espero que esteja falando com você também. Vale a pena. Que Deus conserve a igreja na graça dEle. Que Deus abençoe, não só você, mas toda a sua casa, para que Jesus
E aonde você estiver, Jesus te faça luz, né? Porque você é filho dele. Que Deus abençoe. Eu sou a videira